A paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo. Hoje é terça-feira da vitória, um culto especial, um culto onde nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos de Deus e dar a Ele também o nosso melhor. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação para você e dizer para você que o relógio da oração está em vento em popa. Está com toda a força. Aqueles que estão orando, aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão ajoelhando de madrugada, à tarde, de manhã, enfim, são 24 horas de busca permanente diante do Senhor. E quem disse que Deus não abre porta, não abre caminho onde não há caminho? Quem disse que Deus não responde às nossas orações? Quem disse que Deus não é vivo na história e intervém na história o tempo todo? Quem disse que Deus está dormindo ou alguma coisa parecida? Deus está vivo. Seus ouvidos estão atentos ao clamor do seu povo, à súplica do seu povo, à oração do seu povo. Então continue orando, faça parte. Se você ainda não está fazendo parte conosco na oração, faça parte conosco nesta oração de 24 horas, buscando a Deus, não só pela nossa igreja, mas pelo Brasil, por todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, por todos os irmãos espalhados pelo mundo inteiro. A igreja é viva, a igreja é real e o nosso Cristo é real. A cabeça da igreja está bem viva. O Senhor Jesus está vivo entre nós. Amém? Portanto, antes de falarmos qualquer coisa mais além, nós queremos fazer uma oração com todos vocês, em nome de Jesus. Curve a sua fronte e espere o milagre de Deus. Pai Celestial, com toda a força do nosso ser, com toda a verdade do nosso espírito, com toda a certeza, absoluta certeza, de que Tu estás ouvindo esta oração, nós, nesse instante, queremos apresentar a Ti a nossa gratidão. Gratidão, Pai, por todas as bênçãos que Tu tens propiciado a nós, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas cabeças, por todas as visitações, por todas as experiências que temos tido contigo. Uma a uma, Senhor, são contabilizadas e nós contamos os nossos dias de tal maneira para alcançar o coração sábio. Temos a gratidão, Pai, de sempre estar lembrando de Ti. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é aquele que te dá forças para adquirir riqueza. Força no sentido aí de saúde, para adquirirmos riqueza. E a Tua palavra diz que Tu abençoas as obras de nossas mãos. Pai Celestial, dá alento àqueles que precisam de alento nesse instante. Dá força àquele que precisa de força, aqueles que precisam de força. Dá, Senhor, sustentação àqueles que precisam de sustentação. Dá esperança, Pai, àqueles que precisam de esperança. Dá amor àqueles que precisam de amor. Dá perdão àqueles que precisam de perdão, Senhor. Dá unidade àqueles que precisam de unidade, Senhor. Dá solidariedade àqueles que precisam de solidariedade. Senhor, estenda as Tuas mãos para curar nesse instante, aonde os Teus filhos estiverem, aonde o enfermo estiver, Pai, que as Tuas mãos benditas, poderosas, Tuas mãos saradoras, ó Pai, possam tocar, né, na vida dessas pessoas e curá-las, aqueles que estão, ó Deus, numa enfermaria, aqueles que estão, ó Deus, dentro de casa, mas acamados, aqueles que estão, ó Pai, necessitando da cura nesse instante, aqueles que estão sentindo muitas dores, ó Pai, e já tomaram muitos remédios, mas a dor ainda está lá. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, opera um milagre nesse instante. É o quanto nós Te pedimos, ó Deus, porque Tu és um Deus que intervém e Tu continuas a fazer milagres na nossa vida e no meio da Tua igreja. Porquanto nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Pois bem, queridos, nós gostaríamos de ler uma passagem da Bíblia e eu vou acessar aqui o meu celular no capítulo 10 do terceiro evangelho da Bíblia, o evangelho
de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38 a seguir. A epígrafe do texto diz: Jesus visita Marta e Maria. Quem disse para você que quando Deus nos visita, Ele não faz grandiosos milagres? Naquela época, Ele visitava. Hoje, podemos dizer que Ele está conosco. É o Emanuel. A promessa dele reverbera até os dias atuais. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Estamos reunidos esta noite. Não apenas eu aqui de casa, mas todas as pessoas que estarão ao alcance da minha voz. Estamos reunidos na presença do Senhor. Todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo e todos os nossos amigos, ó Pai, sejam eles abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, começando do versículo 38, que diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho de casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Ponto. Este é o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar esta noite para tirar desse texto todas as lições possíveis que a gente possa tirar para passar para vocês uma mensagem de alento, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem que traga consigo uma solução para você. Porque às vezes uma palavra que a gente diz aqui é a palavra que você precisava. E ela age como uma chave que vai abrindo todos os outros compartimentos para trazer a você a resposta adequada, a solução desejada e a bênção de Deus sobre sua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Bem, o texto que eu acabei de ler é um texto clássico. E eu digo que é um texto clássico para falar de dois comportamentos diametralmente opostos: o comportamento de Marta e o comportamento de Maria. Não obstante, Marta não tenha tido a sensibilidade para ver no comportamento de Maria um comportamento especial, um comportamento influenciador, um comportamento libertador. Não obstante a tudo isso, mas Jesus chamou a atenção de Marta para tanto. Por outro lado, não podemos fazer uma crítica voraz ao comportamento de Marta, por não ter tido essa sensibilidade e não ter entendido a visão de Maria aos pés de Jesus. Então vamos ver esse texto bem de perto para que a gente entenda. Qualquer pessoa pregando uma mensagem devocional vai ver nesse texto dezenas de lições que se pode tirar para pregar a palavra de Deus. Mas eu gostaria de partir também de uma boa exegese.
E quando eu falo de exegese, eu estou falando daquele mergulho que você faz na história, aquele mergulho que você dá na história para ver de fato o auditório, o primeiro auditório para quem Jesus falou, e como isso se situa nesse tempo e nesse espaço, como nós podemos entender esse texto, uma vez que Lucas é um evangelho que escreve, tá? É um evangelho escrito, aliás, para uma comunidade mista. E quando eu falo de comunidade mista, eu estou falando de judeus e não judeus. Judeus e gentios, como a gente sempre usa falar. E por ser uma comunidade mista para quem Lucas escreveu, significa que cada texto do Evangelho de Jesus segundo Lucas tem por trás um significado maior, mais profundo, que a gente não consegue ver apenas lendo com a nossa percepção atual. Mas com aquela percepção que o texto foi escrito, a gente vê uma outra coisa, que esse texto aqui quebra alguns paradigmas. Eu diria que quebra um dos mais fortes paradigmas da época de Jesus, da época de Marta e Maria. Quando a gente está falando aqui de Marta e Maria, estamos falando das irmãs de Lázaro. Se lembra de Lázaro? Aquele a quem Jesus ressuscitou, dizendo, e depois que ressuscitou, disse, tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E quando ele disse esta palavra, Lázaro saiu daquele lugar dos mortos, veio para fora, mas estava completamente envolto por tiras que precisavam ser tiradas dele para que ele pudesse se movimentar. E aí Jesus pediu àqueles que ali estavam para tirar dele aquelas tiras, e cada um foi tirando as tiras como puderam tirar, até que Lázaro estava livre para se movimentar, para ver, para ouvir, para andar, porque ele estava completamente livre da morte, e os seus movimentos todos voltaram para ele. Marta e Maria são irmãs de Lázaro. Um lugar interessante que a casa de Lázaro sempre foi para Jesus um lugar de refúgio. A gente sempre tem um lugar de refúgio para onde a gente sempre vai quando estamos em conflito, quando entramos em crise, quando estamos com problemas. A gente sempre procura um lugar de refúgio. O que é um lugar de refúgio para nós? Aquele lugar onde a gente se sente bem. Aquele lugar onde a recepção das pessoas é uma recepção calorosa. O abraço dessas pessoas são abraços calorosos, de acolhimento. É um lugar que você entra e sente que o ar não está cheio, oprimido, mas é um lugar onde você sente a leveza no ar. É um lugar onde as palavras das pessoas preenchem o seu coração. É um lugar que você se sente bem ao entrar e ao sair. Então qualquer um procura um lugar assim para estar quando a borrasca vem, quando os traumas acontecem, quando as adversidades são muito grandes, quando as ondas do mar são encapeladas demais. Então procuramos sempre um lugar de refúgio. E para lá Jesus ia. Só para que você entenda, este Lázaro, as irmãs de Lázaro, interessante que quando Jesus demorou 4 dias para retornar, e elas chamaram antes Jesus, mas Jesus estava fazendo um trabalho este que ele não poderia deixar, e ele voltou depois de 4 dias, e aí a própria Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido, dizendo que Jesus se atrasou, colocando a culpa no atraso do mestre. E se ele estivesse ali antes desse atraso, Lázaro não teria morrido. E Jesus disse para ela, Lázaro não morreu. Ah, Senhor, eu sei que aqueles que morrem vão esperar
para que no último dia eles sejam ressuscitados. Eu sei disso, Senhor. Mas Jesus estava falando de uma outra coisa e disse para Marta: quem crê, ainda que esteja morto, viverá. É esta Marta, irmã de Lázaro, que em todo o quarto evangelho, é interessante que Jesus menciona, aliás, os textos mencionam aquele a quem Jesus amava. Importa dizer uma coisa aqui para vocês, sempre a gente imaginou, quando a gente lia essa expressão, aquele a quem Jesus amava, a gente sempre imaginou que se tratava de João, mas não. Aquele a quem Jesus amava se tratava de Lázaro. Lázaro é este homem a quem Jesus amava. Então, receber Jesus era uma coisa interessante, que quando você vai para a casa de alguém que recebe você bem, tem uma recepção principesca, como também quando um príncipe entra na sua casa. Tanto um quanto o outro é abençoado por Deus. E é uma coisa maravilhosa. Eu tenho até que colocar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui importante, porque senão eu vou esquecer e vou passar, sim, e vou passar do horário, tá? Então deixa eu colocar aqui para a gente ver, a gente já tem um tempinho falando, para a gente não passar muito. Mas vamos lá. Então o texto, quando fala aquele a quem Jesus amava, se trata de Lázaro e não de João. O discípulo que recostou a sua cabeça no peito de Jesus não foi João, foi Lázaro. Isso está bem descrito no texto sagrado. E o próprio Pedro, depois, olha que ele recebeu aquela mensagem de Jesus, dizendo para ele: Pedro, tu me amas mais do que a esse? E 3 vezes Jesus chamou a atenção dele se ele o amava. E na última, Pedro, entendendo que estava mexendo justamente com a questão que ficou pendente, a sua traição, e ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, entregando-se totalmente nas mãos de Jesus. E Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. E mesmo este homem, após sair dessa terapia fantástica com Jesus, ele volta de novo a ser carnal e quer saber o que vai acontecer com esse discípulo a quem Jesus amava. E ele quer saber exatamente por quê. Porque esse discípulo morrera e ressuscitara. E ele quer saber o que agora, o que vai acontecer com ele. Então Jesus diz para ele assim: a questão dele está comigo. Você não tem que saber de absolutamente nada. Você tem que saber o que vai acontecer contigo. Este aqui cuido eu. Deste aqui cuido eu. Interessante que você no momento que você é espiritual, de repente você pode ser absolutamente carnal. Se você não vigiar, você termina perdendo a bênção de Deus. Então, este homem a quem Jesus amava, que era Lázaro, tinha uma família. E esta família era muito respeitada por Jesus. E Jesus tinha uma afinidade toda especial, inclusive, para onde Jesus encaminhou a sua mãe, foi para a casa de Lázaro, o discípulo a quem Jesus amava. E por quê? Porque Lázaro era de uma classe média alta. E ele podia... Não é João. João era missionário. João era pescador. João fazia parte dos amados discípulos de Jesus que se tornam lá na frente apóstolos. Mas quem tinha casa fixa mesmo, uma casa boa para receber a mãe de Jesus, era Lázaro. Então vamos voltar. Então, Jesus vai para onde? Vai para um lugar que ele sempre foi, que era o lugar de refúgio dele, a casa de Marta e Maria e Lázaro. E é lógico que chegando ele, chega alguém tão importante, alguém tão
não periódico, mas alguém que cria com a sua chegada um ambiente diferente, que Marta pensou de fazer o melhor. Marta imaginou de fazer daquele momento um evento. A gente sempre tem que pensar assim, que o nosso encontro com Jesus é um verdadeiro evento. É uma coisa não deve ser uma coisa corriqueira, e a gente não pode se familiarizar com o divino de tal maneira que a gente banalize este momento. Este momento não pode ser banalizado, não pode ser uma coisa corriqueira, uma coisa que sempre está acontecendo, porque senão ele já não nos diz mais nada. Mas quando a gente faz da presença, da manifestação da presença de Deus na nossa vida um evento, isso é marcante. E Marta não queria perder isso. E por isso ela ficou totalmente envolvida com o trabalho para fazer daquele lugar, daquele momento, um grande evento na sua casa. Era a chegada do Mestre. O Mestre estava ali com eles. Só que, assim, você pode ter bons pensamentos que entram e saem do seu coração. Entram e saem da sua mente. Você pode ter uma boa e profunda ideia, mas se você não focar, se você não priorizar este pensamento, você se perde em outras coisas. Marta, ela precisava pensar naquilo que ela queria fazer para Deus, para o Filho de Deus, e não olhar para outra. Qual o erro de Marta? O erro de Marta foi ela sair do seu eixo e olhar para Maria. Ela não tinha nada que olhar para Maria, ela tinha que olhar para Jesus. E é só isso. E fazer o que ela sabia fazer. Mas a gente sempre pensa que o outro tem que nos ajudar, que o outro precisa nos ajudar, que o outro tem que estar. Já viu isso acontecer na igreja? Que a gente não consegue fazer nada sozinhos? Que a gente sempre está reclamando porque a gente veio e o outro não veio? A gente está e o outro não está? E o outro deveria estar? E quando você começa a fazer esse tipo de reclamação, a colocar em xeque a vida dos outros porque você está e o outro não está, você perdeu o foco. E ao perder o foco, você sai da dimensão espiritual para uma dimensão bem baixa, bem egoísta. O ser humano egoísta aparece. O ser humano que depende do outro para ser alguém aparece. Marta não precisava de Maria. Marta era uma mulher muito dinâmica e por isso ela poderia fazer tranquilamente. Você, quando pegar qualquer trabalho na igreja, quando você pegar qualquer trabalho na comunidade, pense o seguinte: é um privilégio que você esteja fazendo esse trabalho. Não espere por um, não espere pelo outro, não espere por mais ninguém. Faça o que você tem que fazer e faça da melhor maneira possível. Não fique reclamando porque o outro não veio, porque o outro não está, deveria estar. Não se perca, não perca o foco. O que você está fazendo é muito mais importante do que as suas reclamações e as suas murmurações. Vamos pensar o seguinte: este é um fato que sempre acontece na história. Tem gente que diz assim: eu que não vou fazer mais nada na igreja porque sempre me deixo sozinho. Ah, meu Deus do céu. Quem tinha que fazer essa reclamação, se fosse isso necessário, seria Jesus, porque ele foi sozinho para a cruz. Cravaram-lhe pregos sobre as mãos e pés. Ainda uma lança entrou do seu lado. Esse que ele deveria olhar e dizer assim: onde estão? Nem os meus amigos estão aqui. Estar sozinho com Deus não é estar sozinho, é estar com a multidão.
Ou a gente precisa de sempre luzes da ribalta para nos acompanhar em tudo que a gente faz? Eu preciso do outro para fazer alguma coisa. Não, é bom, é sempre bom que tenhamos essa solidariedade e todos trabalhem em conjunto e a gente chegue a algum lugar, mas nem sempre isso acontece. Aliás, quase sempre não acontece assim. Quase sempre acontece que você está sozinho para fazer, e isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso não é uma carga. Por favor, não pense assim. Isso não é um peso. Isso não é um jugo que você não possa levar. Mas isso é uma bênção de Deus para nós. Quando, eu sempre estou repetindo esta frase, quando você consegue ver alguma coisa que está faltando na comunidade a que você pertence, você tem que ser o primeiro a resolver e dar solução. Não é para você ver e ficar reclamando. Não é para você ver e ficar murmurando. Não é para você ver e espalhar. É para você ver e você correr atrás e dar solução. Porque o primeiro que vê é o primeiro que tem que ir para dar solução. Então é um privilégio enorme quando Deus coloca no nosso coração alguma coisa, a gente consegue ver, perceber algo que a gente pode fazer, que se devia fazer, e ninguém está vendo ainda, e nós conseguimos ver. Isto é bênção de Deus. Não reclame, como Marta se perdeu na reclamação, quando ela tinha um grande tesouro na mão e deixou escapar. Só porque olhou para a outra, olhou de forma diferente, olhou de forma egoísta, querendo dizer que Maria não estava fazendo nada. Aliás, o pior de todo esse olhar é quando você não vê no que o outro está fazendo alguma coisa importante. Desprezar o que o outro faz é um dos maiores erros da nossa parte. Ou você pensa que Deus só trata daquela maneira que você acha que Ele trata, e só assim. E você não percebe que Deus está em todas as coisas, em todas as situações. E às vezes, o que você está fazendo é o menor trabalho de todos que estão fazendo e que você está reclamando que não estão fazendo. Por exemplo, quando eu vou à igreja, me preparo, Deus me dá uma mensagem, eu estudo, eu oro, chego à igreja, tem poucas pessoas. Eu aprendi que eu não devo reclamar, eu devo dar o meu melhor àquelas pessoas que estão ali. Quem não veio, não veio. Quem deveria estar ali, estava. E eu quero dar o meu melhor. Se olhar para terceiros e ficar reclamando porque não vieram, porque deveriam estar, isso é um mal terrível que se agarra, sabe, é pegajoso, é alguma coisa pegajosa e vai passando de um para o outro e a gente vai, parece uma coisa sistêmica, parece o vírus, coronavírus, Covid-19, é uma coisa sistêmica, é uma coisa que vai pegando, sabe, se espalhando, e a igreja daqui a pouco está tomada por esse vírus, por esse tipo de comportamento martiano. Comportamento de Marta, que acha que o que o outro faz não tem importância nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós, e eu também estou ouvindo. Vamos pensar, esse texto
é fantástico para nos dizer algo que a gente precisa ouvir. E precisa ouvir muito para que o milagre não nos escape, para que a gente não venha perder o foco, para que as coisas da nossa vida andem de forma correta, para que a nossa visão não se perca, para que o momento de privilégio que a gente tem não escape pelos nossos dedos e se esvaia, mas que a gente entenda a profundidade de cada momento que a gente passa na presença de Deus. Vamos pensar o seguinte: Jesus está mostrando que Maria, ela quis ficar na presença de Deus. Agora deixa eu dizer a exegese desse texto. A exegese é o seguinte: como Lucas, o médico Lucas, está escrevendo para uma comunidade mista de judeus e não judeus, então esse texto é uma quebra de paradigma. E por quê? Porque esse texto está apontando para um ato de uma mulher, um ato incomum de uma mulher. E por que um ato incomum? Porque era proibido, praticamente, terminantemente, que uma mulher, ela ouvisse a Torá, ela se sentasse para ouvir a Torá. Isto não podia acontecer. Os judeus não permitiam. As mulheres tinham um trabalho a fazer. As mulheres estavam à parte. Quem sentava para ouvir a Torá, quem sentava para ouvir os ensinos de um mestre, eram sempre os homens. Era proibido terminantemente a uma mulher fazer tal coisa. Esse texto, que, se você abrir o Evangelho de Jesus segundo Lucas, você vê que os textos são sempre provocativos. E por que são sempre provocativos? Porque esses textos de Lucas, essas narrativas de Lucas, estão provocando essa comunidade mista, e principalmente a comunidade dos judeus, que se imagina acima de todos e acima de qualquer coisa, que acham que têm a verdade nas mãos e que por isso estão sempre num nível maior do que todos. E aí Lucas vai desarmando, quebrando esses paradigmas, quebrando esses obstáculos e trazendo uma mensagem libertadora por parte de Jesus, que por onde Jesus passa, sempre acontecem atos libertadores. E esta narrativa, pequena narrativa que está em Lucas, é justamente para quebrar mais um paradigma, que em Cristo Jesus, sua presença é tão forte, sua presença é tão revolucionária, sua presença é tão transformadora, que é capaz de uma pessoa que sabe que não pode, mas a sua palavra é tão efervescente, é tão forte na sua alma, que ela dá um passo além do que pode dar. Vai muito além. Ela vai e se senta para ouvir o mestre falar. Lugar este que só os homens poderiam ocupar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A importância desse texto? A importância desse texto não é saber quem é a mais certa, quem é a mais correta, Marta ou Maria. Não, o texto não quer criticar. Isso, Marta e Maria representam apenas um pano de fundo. Mas o que o texto quer mostrar, que quando a presença de Jesus chega, ela é capaz de provocar reações em cadeia e libertar os homens de estruturas opressoras, de estruturas que evitam a liberdade, de estrutura que coíbem a liberdade, de estrutura que desfaz da liberdade humana. A escolha de Maria foi estar na presença de Jesus e escutá-lo. Para ela isso era mais forte, mais importante,
mais prioritário do que qualquer outra coisa, do que apenas ajudar a irmã. Ela não poderia perder aquele instante, aquele momento. Irmãos e irmãs, há momentos na nossa vida que a melhor coisa a fazer é se desligar de tudo e qualquer coisa material e vir para os pés do Senhor. Estamos no momento agora, vivendo um instante, que a gente tem que se desligar de tudo para vir para os pés do Senhor e escutar o que Ele está dizendo para este momento, o que Ele está profetizando para este momento, qual a direção que Ele está nos dando, qual o norte que Ele está nos dando. Escute a voz de Deus. Esse é o melhor lugar, o lugar onde você faz uma higiene mental profunda, porque ouvir a voz de Jesus é abrir os olhos e para ver coisas que a gente normalmente não consegue ver. É o que diz o texto de Salmo: na tua luz eu vejo a luz. Debaixo do foco da luz de Deus, nós somos capazes de enxergar coisas que normalmente a gente não enxerga. Então Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. Não significa esse texto que ele cria uma dicotomia comportamental, que ele cria um dualismo comportamental, onde a errada é Marta e a certa é Maria, e que isto passa a ser um dogma, ou seja, uma verdade absoluta, e sempre será assim. Não, o texto não vai nessa direção. O texto é apenas provocativo, dizendo que uma mulher que não pode estar sentada para ouvir um mestre falar, mas a presença de Jesus provoca isso na vida de uma mulher, que é um comportamento completamente libertador. É isso que o texto quer falar, exegeticamente falando. Por outro lado, também não podemos fazer desse texto um dogma, porque nem sempre a Maria está certa, nem sempre a Marta está errada. Nem sempre a Marta está errada e a Maria está certa. Nem sempre, irmãos, estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, será a coisa mais certa dependendo do momento em que você está vivendo. Às vezes é preciso uma Marta que é beligerante, uma Marta que é dinâmica, uma Marta que faz as coisas acontecerem, uma Marta que briga pelo seu espaço. Às vezes é melhor uma pessoa assim do que aqueles que passivamente não querem se expor. Como eu disse, o texto não cria esse dualismo, não cria essa dicotomia e nem tampouco uma ortodoxia em torno desses dois comportamentos. Não, 1000 vezes não. O texto não quer falar sobre isso. O texto apenas está mostrando que quando Jesus chega, ele provoca uma reação. E esse texto, como é uma daquelas provocações do Evangelho de Jesus segundo Lucas aos judeus, então está aí mais uma provocação. Jesus liberta a mulher, que sequer pode se sentar para ouvir a palavra. Mas em Jesus, a mulher é completamente liberta. Glória a Deus. Pois bem, e entendendo isso, compreendendo essas coisas, a gente vai compreender também outras coisas. Cuidado! Uma narrativa é uma narrativa. Uma narrativa, ela não se pretende ser uma ortodoxia, um ensino doutrinário fechado e absoluto. Uma narrativa é uma narrativa. Está sendo narrado um fato, sob uma perspectiva, a de Lucas. Se você pegar os evangelhos sinóticos, os outros que tratam do mesmo assunto, eles têm uma outra visão sobre isso e dá alguns outros detalhes. Cada um tem uma perspectiva. Mesmo falando sobre a mesma coisa, cada um mostra uma visão diferenciada.
Então, quando a gente pega o texto para ler de Marta e Maria, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não vá exatamente pelo caminho do senso comum. Que a gente vê sempre em Marta uma coisa errada. Mas Marta não está errada em apenas estar fazendo uma coisa que é diferente da de Maria. O erro de Marta não está em ela se preocupar em fazer uma coisa material. O erro de Marta foi ela olhar para Maria e querer e não entender o que estava acontecendo com Maria e ter um tipo de menosprezo por aquilo que Maria estava fazendo. Isso é justamente a visão dos judeus para com os gentios. Os gentios, se quiserem entrar na presença de Deus, tem que ser da forma que os judeus apresentarem. Se os gentios não judeus quiserem chegar à presença de Deus, tem que ser do jeito judaico de ser. É errado. Visão completamente errada. Lucas está dizendo está errado. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, na igreja nós temos as boas Martas, que nos auxiliam, que se não fosse por elas, nós estaríamos perdidos em algumas situações, em alguns eventos que acontecem na igreja. Se as Martas não estivessem lá preparando tudo, vendo todas as coisas, se movendo, né, numa dinâmica maravilhosa, uma dinâmica onde as coisas você diz assim, não vai dar certo, daqui a pouco tudo dá certo, porque elas, se tem que passar a noite, se tem que passar a madrugada, as Martas estão ali trabalhando. O problema não é o trabalho de Marta, o problema não é a oração de Maria, o problema são as Martas que estão trabalhando efetivamente na sua parte, olharem para as outras e dizer assim, por que elas não estão aqui? Elas deveriam estar aqui. Por que elas estão fazendo outra coisa? Elas deveriam estar nos ajudando. Deixe que as pessoas façam outras coisas diferentes de você. Cada uma sabe onde o calo está doendo, com o pé dentro do sapato. Cada uma sabe disso. O problema é este. O problema da igreja não é a questão do trabalho que as pessoas fazem para Deus. É a questão de você priorizar mais o seu trabalho e colocá-lo numa escala, num nível bem mais alto do que qualquer outro trabalho que acontece na igreja. Pare para pensar. Às vezes, aquele trabalho que uma pessoa está fazendo, mas está fazendo com toda a doação, com todo amor, com todo o ardor, com toda a força, com toda a alegria, vale mais do que o trabalho que você está fazendo, mas com reclamações, com murmurações, com queixas, sem parar. Isso não adianta absolutamente nada. Não adianta você querer fazer um trabalho reclamando. É melhor não fazer. Não comece uma coisa já reclamando, já pensando que o outro não vem, não faz, não acontece. Faça a sua parte. Faça o melhor que você pode. É por aí que a bênção de Deus vai passar. Por você e vai atingir também o outro. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus que Deus fez as Martas e as Marias. Tem momentos que a gente só precisa das Martas. E tem momentos que a gente só precisa das Marias. Tem momentos que a gente precisa das duas atuando nas suas áreas. As Martas e as Marias. Compreenda isso. Leve isso a sério no seu coração. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Diga comigo, nós vamos sair dessa situação. Porque a bênção de Deus já chegou para nós. Nós vamos sair dessa situação. Porque a bênção de Deus já chegou para nós.
curve a sua fronte e ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença, por podermos pregar essa mensagem, conversar com o teu povo. Ó Deus, queira abençoar a cada um dos teus filhos. E no momento da oração, quando estivermos na tua presença, orando por toda a igreja, por todos os amigos, por todos os pastores, por todos os ministérios, no mundo inteiro, Pai, que a tua bênção possa nos alcançar. Nos tire deste mal. Nos tire desta falácia, Pai. Nos tire dessa peste. Nos tire desta praga, Pai. E que praga alguma possa chegar à nossa tenda. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, é o quanto nós te pedimos e nós te agradecemos. Que todos digam amém. Queremos agradecer por todos vocês que estão aí acompanhando esta mensagem, aqueles que entraram, aqueles que deram a sua palhinha, a todos vocês o abraço às irmãs, aos irmãos, os que são aqui do Rio, os que são do outro lado da América, os que estão no Canadá, os que estão na Europa, enfim, por onde você passar e por onde você estiver, ao alcance da nossa voz, seja abençoado grandiosamente. E espere sempre coisas grandes da parte de Deus quando você tiver o foco nas coisas que você está fazendo. Faça do seu menor o maior. Faça do seu maior uma coisa mais ampla ainda. Pense nisso e que Deus abençoe vocês rica e abundantemente até quinta-feira no nosso culto da palavra. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Amém.